Estamos começando mais uma palestra do Global Bar Week e hoje a gente vai trazer aqui duas figuras ilustres, super importantes na história da cachaça, que é a Isadora Fornari e Maurício Maia. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de, antes de passar a palavra para vocês, dizer que o Global Bar Week é um evento inédito e digital. É uma parceria inovadora entre o BCB Berlim, o BCB Brooklyn e o BCB São Paulo, com a feira Imbibe, no Reino Unido, e que tem como objetivo unir forças para fomentar a educação e o conhecimento na cultura de coquetelaria, nos destilados, em todo o mundo. Então, vocês vão poder acompanhar aqui quase 100 palestras de personalidades importantes de vários países do mundo, contando a história da coquetelaria e dos destilados. Então, hoje, vocês vão ouvir um pouco da história do Brasil, da cachaça, dos destilados, pela voz de Isadora Fornari e Maurício Maia. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra para vocês. Obrigada, Marco. Obrigada por essa oportunidade, por todo a Global Bar Week. Eu acho que é um evento inovador e que diminui de alguma forma todas as distâncias de conteúdo e também de conhecimento entre networkings que a gente pode ter de produtos também. Bom, eu sou Isadora, brasileira, com muito orgulho, cachaceira também, com muito orgulho, e venho num trabalho de quase 10 anos desenvolvendo principalmente o aspecto de vender o Brasil. E não necessariamente vender como objeto, mas fazer as pessoas entenderem, porque para vender é necessário a gente pertencer aqui. E isso faz parte do desenvolvimento da minha carreira. Bom, pessoal, tudo bom? Eu sou Maurício Maia, sou embaixador global da cachaça, sou blogueiro específico de cachaça e educador. Tenho uma formação generalizada em destilados, apesar da cachaça ser realmente o meu foco de trabalho, e já venho há muitos anos, mais de 20, trabalhando aí para difundir a cachaça como um destilado nobre brasileiro no Brasil e no exterior. Eu acho que ainda temos um bom trabalho para fazer para colocar a cachaça no lugar aonde ela merece estar, no rol dos melhores destilados do mundo. Uma coisa interessante sobre a cachaça que trouxe a gente para esse tema aqui é realmente a importância dela, que está todo mundo cansado de ouvir para o Brasil, mas também a importância no passado, mas também a importância dela para o futuro. A gente é jurado em alguns campeonatos de destilados, não só de cachaça, mas de todos os outros destilados, e definitivamente a cachaça é um dos que oferecem, se não o que mais oferece complexidade, tão pela diversidade continental que a gente tem de territórios e sabores e costumes, como também, obviamente, pelas nossas madeiras. Então, se a gente fala assim, se a gente quer entender o Brasil, a gente pode começar pela cachaça, e é um desafio suficiente. Mas também como que isso está derivando comportamentos diferentes e o que a gente torce muito também, que a gente veio falar sobre, uma consciência de consumo de Brasil que vai além da cachaça. Sim, é muito importante a gente lembrar, a gente vai falar muito mais aqui do que a cachaça pode ser e não ficar se preocupando com a cachaça foi, com o que ela foi. Vocês vão ter em outras palestras, acredito, tenho certeza, uma carga histórica muito importante da cachaça, porque o Brasil foi construído em cima da cana-de-açúcar, do açúcar e da cachaça. Então, mas a gente está aqui olhando para o futuro. O que a cachaça pode ser, o que ela pode contribuir também para a expansão e para o crescimento de todos os destilados produzidos no Brasil. Particularmente, eu enxergo uma maturidade no cenário atual, ou eu gostaria de enxergar uma maturidade no cenário atual, onde a gente consegue ver aplicações e assinaturas brasileiras, mas que vão além desses paradigmas, dessas questões mais caricatas, onde a gente enxerga um comportamento talvez que não tenha sido realizado pela maioria das pessoas que trabalha com bebida, que bebe, ou que de alguma forma se relaciona com esse universo, mas que está na hora de ser concretizado, de ser realizado. Aqui no Brasil a gente tem um costume muito grande de, acho que em qualquer ponto, né, em qualquer lugar do mundo você vê muita gente botando mais a culpa e pouco reconhecendo
a responsabilidade ou a autoria de alguma coisa. E aqui a gente veio para reconhecer a autoria de derivações da cachaça que estão se expandindo pelo nosso país. Pois é, eu queria perguntar para vocês que, assim, vocês têm longa data na cachaça. Vocês viram a cachaça lá atrás, ela se transformando e agora a gente indo para novas etapas, né? O que fez com que vocês, dois profissionais assim com tão longa data, resolvessem olhar para os novos caminhos que estão começando a se abrir, né? E não falar só de cachaça no momento, mas falar de todos os destilados brasileiros, quiçá os fermentados brasileiros também. Como que se deu esse processo? Bom, isso acho que foi um caminho natural, Marco. Porque para a gente poder entender a cachaça, a gente tem que realmente entender as outras bebidas, conseguir entender todo mundo que vai caminhar junto, todo mundo que vai caminhar às vezes contra, todos os parceiros, vamos dizer assim, que a cachaça vai encontrar durante o caminho. Então, acabei fazendo especialização em outras bebidas destiladas, fui fazer o W71, W72, até virar educador W7, e realmente para entender isso. E isso levou a gente, acho que a Isadora também compartilha isso comigo, vai falar disso, para os concursos internacionais. E nos concursos internacionais você conhece bebidas do mundo inteiro. Então, é uma riqueza cultural e um aprendizado muito grande. E isso acabou levando para conhecer outros destilados e a maturidade do mercado brasileiro com vários lançamentos, com vários gins entrando no mercado, produtores começando a fazer whisky, rum, licores, isso acabou sendo uma consequência. Exatamente. E como é interessante observar para a gente, como a gente sempre teve essa conexão muito próxima com todos os produtores e uma relação de quase conselheiros em cima de posicionamento de mercado, de apresentação de produto, a gente foi consultado de alguma forma ou informado antes de lançamentos sobre cada uma dessas inovações. E eu posso garantir para você, os pioneiros tomaram umas pedradas aí. Então, esse background que a gente teve de relacionamento com outros países ajudou a gente a ter uma visão um pouco mais próspera e realmente sensata sobre essas questões, porque é natural, a gente sabe, uma vez que a pessoa faz alguma coisa diferente do padrão, tomar umas pedradas para depois se estabelecer. E isso vem acontecendo, veio desde sempre com o primeiro produtor de cachaça que resolveu fazer um gin. E que faz todo sentido. A gente está falando de uma estrutura, a gente está falando de profissionais que ficam basicamente parados 2/4, 3/4 do ano, que é quando não está em safra. Então, faz todo sentido esse universo, a gente ter um aproveitamento melhor da estrutura dos profissionais, inclusive do que está em volta deles, que, em geral, é o ambiente rural. Então, você tem muita vida ali. Muito bem lembrado isso que a Isadora falou, que pouca gente observa, mas que se você pegar o mercado brasileiro de destilados, por exemplo, gin, rum, licores, eles são, 99% dos casos, impulsionados na sua força motriz pela cachaça. Porque ela falou, você tem um período de entre-safra muito grande na produção de cachaça. Praticamente de junho, a safra vai praticamente de maio a setembro, outubro. Com algumas variações regionais, o Nordeste ela começa um pouco mais tarde, termina um pouco mais tarde, mas em média ela vai durar sempre 5, na melhor das hipóteses, 6 meses. Então o produtor de cachaça ele passa 6 meses do ano ocioso. Uhum. Então, para ele produzir outra bebida é até uma forma de maximizar os custos dessa ociosidade. Ele já tem equipamento, já tem pessoal. Vai custar metade para ele. Adquirir um know-how não é difícil.
Então, é só realmente ele botar a mão na massa e fazer isso. Então, eu acho muito importante ter essa força motriz por trás. O que, por outro lado, também ajuda no desenvolvimento e na melhoria da qualidade da cachaça. E a gente está falando de um cenário, isso é desse ano, né? Sim. Esses números são desse ano. A gente está falando de 1.086 estabelecimentos produtores legalizados, 4.003 marcas registradas e uma movimentação de 2 bilhões a cada safra. É muito dinheiro. Só que pensa o quanto custa para fazer essas safras. Se a gente consegue, vamos considerar que metade do ano ele está produzindo a safra de cachaça, a outra metade do ano ele está produzindo um outro produto, ele está aumentando o portfólio dele, ele está diluindo o custo dele. Então, o que custava R$2 para ele passa a custar R$1, diluindo pelo produto. E a gente fala que não existiria nem o gin, nem a cachaça, nem os outros produtos que a gente considera pioneiros aqui, se não fossem realmente os produtores de cachaça saírem daquele quadradinho que eles já estavam antes, para desenvolver um universo diferente e olhar um pouco para fora da própria porteira, como a gente fala. Uhum. Porque é importante a gente ver que é uma troca de informações entre os produtores e entre o mercado. O mercado oferece uma demanda e o produtor supre essa demanda. Então, você tendo essa troca, por exemplo, o mercado começou a apresentar uma tendência de um aumento do consumo de gin. Os produtores foram lá, a gente tem capacidade de atender essa demanda. Então, foram atrás disso para atender essa demanda. E, por outro lado, existem outras demandas também, como surgiu do rum. Vou dizer assim, já ouvi durante esses 20 anos 2 ou 3 vezes, agora é a vez do rum, agora é a vez da cachaça. E eu ainda estou esperando para ver a vez dessas duas bebidas no mercado global. Eu acho que elas vão vir juntas. Da mesma forma que a gente teve o tequila em seguida o mezcal, a gente está falando de agave. É a mesma coisa, o Sugar Cane Spirits, eles vêm com uma força juntos. Pode apresentar aqui alguns exemplos? Bom, a gente tem vários exemplos no mercado nacional de produtos que têm essa raiz, vamos dizer assim, com a cachaça e uma parceria, vamos dizer, muito grande com a cachaça. Porque eu sempre procuro procurar... sempre procuro procurar é feio, né? Não traduzam isso, por favor. Eu sempre busco fazer algumas analogias. E se você pegar a palavra concorrente, concorrente não é aquele que briga com você. Concorrente é aquele que corre junto com você. Então, é o que eu vejo os destilados brasileiros e a cachaça. Elas correm lado a lado, elas correm juntas para o desenvolvimento do produto nacional. E aí, em 2016, a gente teve um trabalho que eu acredito ser, foi pioneiro em relação a trazer um gin realmente brasileiro, com características muito particulares, com utilização de botânicos brasileiros e com uma apresentação linda e brasileira. Não tentando remeter alguma coisa que vinha de fora. Tem bastante personalidade fora e principalmente dentro. Obviamente tomou muita pedrada pela inovação não só de proposta, trazendo os botânicos brasileiros, como também incluir a cachaça dentro do sabor desse gin, na composição sensorial do gin. O que é uma combinação que a gente sempre fala que é uma das combinações mais lindas, que dá uma potência, traz um pouco mais de verde num coquetel, e eles conseguiram engarrafar isso de uma forma bastante complexa, e acredito que abriram as portas para outros produtores terem essa liberdade também. Eles foram pioneiros nesse aspecto. Aqui a gente tem o Joshua, que é o holandês, o Gabriel, que é produtor da Engenho Pequeno e também da Patrimônio, cachaças, é Gabriel, o João, que faz parte toda essa parte de representar o gin e de apresentar os gins do grupo, e o Felipe Januzzi, que é um dos maiores cachaceiros que a gente conhece. Então, a gente tem aí uma frente de Brasil com uma nova roupagem, que não é só a cachaça, que traz toda essa personalidade. Podemos dizer que muito por...
Pode falar. Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês comentaram que a Virga, ela nasceu, o Virga, né? Ele nasceu num berço da cachaça, né? Sim. Vocês acham que teria sido possível que o Virga tivesse nascido se tivesse que investir tudo do zero? Ou foi fruto dessa parceria de um investimento que já existia na cachaça, de repente de um tempo ocioso que podia produzir outra marca? Como vocês veem isso? Olha, eu acho que foi aquele momento. Você tem aquela casinha que você não está usando e vem um amigo que está precisando dela e ele passa a te alugar. Eu acho que é mais ou menos uma oportunidade com uma necessidade. Existia isso é o que eu acredito, né? A gente conhece eles e viu que essa parceria foi muito bem-vinda, porque, como a gente falou, você tem todo esse espaço entre safra subutilizado e o potencial de desenvolvimento de um outro produto para atender um outro público também, que é interessante. Então, você consegue diversificar não só os seus funcionários e o seu espaço, a sua estrutura, como também o perfil de público atendido. Então, aumenta muito a sua margem em vários aspectos. Vocês Eu sabem acredito que dizer não teria. se o padrão dos jeans nacionais, que é uma grande febre, né? Se ele tem um padrão semelhante a esse do Virga, que é locar um espaço, um equipamento, know-how técnico para produzir uma marca nova ou não? De alguma forma, todos eles tiveram uma conexão com a cachaça. O Amazon, por exemplo, eles compraram uma destilaria que era de cachaça. Então, a gente está falando de alguma forma, alguma conexão teve, Existe. nem que seja com o produtor do alambique, que também faz alambique de cachaça. Não, a própria, o Weber House, Sim. que era, inclusive, a Weber House é um exemplo que a gente costuma dar de um crescimento paralelo, né, da cachaça com as outras bebidas, porque ela era o alambique Weber House, que produzia sua cachaça e alguns licores, e se eu não me engano, do ano passado, 2019, talvez de 2018 para cá, ela passou a ser destilaria Weber House. Vamos dizer, ampliando seu foco de atuação, nunca negou a cachaça, ainda é o carro-chefe deles, mas hoje já trabalham com gin, com rum, com bebidas mistas, com licores. São 33 cachaças, 3 gins, 2 rums, 9 bebidas mistas e 11 licores. Então, o portfólio deles tá gigante, falando com diversos públicos e, ao mesmo tempo, agora eu imagino que zero ociosidade. Zero ociosidade. E a Weber House fez esse caminho. Ela começou se baseando única e exclusivamente na estrutura destinada à produção de cachaça e com o crescimento, porque além de todas essas marcas próprias, eles também produzem marcas para terceiros, que a gente não incluiu nesses números aqui. Esses números são só as marcas próprias deles. Eles ainda produzem cachaça, gin e bebidas mistas para uma boa variedade de marcas. Então, eles começaram utilizando a própria estrutura da cachaça, mas hoje eles já têm uma estrutura independente para a produção de gin. E a gente vê nesses últimos 7, 8 anos o desenvolvimento de várias outras destilarias que eram basicamente só de cachaça ou tinham um foco em determinada bebida e a partir do momento que começam a produzir duas, se tornam uma destilaria e deixam de ser só uma cachaçaria. Um alambique, uma cachaçaria, um alambique. Bom, vamos falar do nosso filho, que foi uma grande inspiração através do Fê também, a gente conversando muito. O VF é o primeiro vermute brasileiro, realmente brasileiro. Ele é feito à base de, ao invés de vinho de uva, a gente usa jabuticaba, que é uma fruta brasileira, uma berry brasileira. É bastante tânica e doce. E para fortificar, a gente utiliza cachaça com infusão de 11 botânicos, madeiras e ervas brasileiras e frutas brasileiras também. Então, a gente trouxe um perfil completamente diferente, até suportado pelo que a gente vê nos Estados Unidos, desses vermutes contemporâneos, com uma proposta diferente dos tradicionais franceses e italianos e até alemães, mas com uma pegada bem território mesmo. E aqui você tem um vermute rosso seco, diferente da maioria dos vermutes rossos, que são mais adocicados.
E a ideia é até um pouco provocativa, né? Porque pela legislação brasileira, e inclusive pela legislação de alguns países europeus, o virgulino, o VF, não seria tecnicamente um vermute, porque eles só consideram vinho o fermentado que é feito de uva, e de uva vitis vinífera. Aqui no Brasil, não. E aqui no Brasil, você tem o vinho próprio disso e você tem o vinho de mesa. E a nossa legislação também segue esse padrão europeu e só permite que seja chamado vermute se for feito de vinhos de mesa, de uva, mas de mesa. E de mesa, não de vitis vinífera. É diferente, tem que ser de vinho tipo Isabel. Nada contra Isabel. Não, e até porque essa lei data de um ano onde talvez nem final dos anos 70, se eu não me engano 77, onde talvez nem existisse produção vitis vinífera no Brasil significante ainda. E algumas teorias que toda família na Argentina, na Itália, faz seu próprio vinho, faz seu próprio vermute, e em geral são dessas variedades mais domesticadas, que demandam menos cuidado e etc. Então, o vinho de mesa é uma tradição, os italianos tomam isso, eles têm a sua própria produção, então, teoricamente, existe uma teoria que as pessoas apontam que foi por causa disso que o vermute, na lei brasileira, ele é obrigatoriamente de vinho de mesa, vinho doce de mesa. Mas a gente pega a legislação americana, um vermute pode ser feito até de fruta com adição de álcool. Suco de fruta com álcool, não precisa nem fermentar. Fermentado. Então a gente se pauta muito nisso e enxerga que é um caminho que é inevitável a gente ir, ainda mais com essas revisões e com as consultas públicas sobre a legislação brasileira. E junto com o VF, um ano depois, os meninos da Companhia dos Fermentados começaram a fazer vários vermutes de várias outras coisas. Eles fizeram recentemente, a gente não conseguiu a foto, mas se der depois para enviar, eu envio. Eles fizeram recentemente um vermute de mel de cacau, que ficou uma das coisas mais gostosas que eu já provei na minha vida. Muito adocicado, logicamente eles fermentaram mel de cacau e tem aquela untuosidade linda, e com os botânicos brasileiros que eles já têm funcionado lá naquele laboratório maravilhoso que eles têm. Mas são safras pequenas e limitadas, não tem uma recorrência como é o caso do VF. Sim, bom, vamos continuar. Uma das coisas favoritas que nasceram em 2017 para mim, que foi o rum da Fazenda Soledade, envelhecido numa madeira brasileira, que é o IP amarelo. E é importante falar assim, primeiro que ele foi talvez o primeiro rum small batch, craft, artesanal, chamem como quiser, do Brasil. E se você olhar aí a foto da garrafa, você vai ver que ele faz questão de escrever rum do Brasil. Com S. Exato, não com Z, com S. Porque é muito importante, apesar de, assim, ok, a cachaça é a bebida típica brasileira, a nossa bebida tradicional. E quando a gente vai falar de outras bebidas, por exemplo, a gente acabou de falar do Virga, que é um gin, que também é uma categoria internacional de bebidas, você pode produzir em qualquer país do mundo. Mas ele escreve lá, gin do Brasil. Por quê? Porque são produtos que carregam um pouco da nossa história, um pouco da nossa cultura, um pouco da identidade do que é ser brasileiro, além dos nossos ingredientes, além dos outros, vamos dizer assim, produtos da nossa terra. E é muito mais fácil você entender alguma coisa provando do que ouvindo alguém te contar. É muito mais fácil você entender a personalidade de uma bebida quando você prova ela, ao invés de alguém te ficar explicando, olha, aqui você tem o Brasil porque é só do Brasil, porque está escrito no rótulo. Não, prova. Você vai entender. Eles têm uma similaridade, tem potência, tem uma personalidade que puxa para uma coisa mais tropical, tem essa vida, tem camadas e, de acordo com o que a gente pode observar no Brasil, a gente não pode colocar tudo num quadradinho, né? Cada lugar tem a sua personalidade, mas, em geral, a gente pode dizer que todas elas têm muita vida.
Agora a gente vai entrar numa dos lançamentos que foi em 2018, quando a gente teve o Mar, mas agora a gente oficializou, teve a oficialização da trilogia Eve, que foi uma das grandes surpresas para mim desse ano. O Eve Terra foi um mergulho realmente delicioso entre um toque defumado, alguma coisa mais acastanhada, eu achei muito bonito. O Mar sempre fez sucesso entre todos, não só pelo cuidado com a garrafa, tem toda uma história, tem uma constelação por trás de tudo isso, tem a história também do Brasil relacionada de alguma forma. Então, houve realmente uma caminhada profunda de toda a equipe, inclusive o Marco fez parte disso ativamente, para realmente construir todo esse cenário, esse universo que foi criado com o Eve. Então, trazendo essas coisas de terra, mar e ar e o fogo por trás na destilação. Para mim, é poesia pura esses produtos. E eles trazem toda a autoria com produtos, com ingredientes brasileiros. Expedições foram feitas para que isso pudesse acontecer. E não pegando o ingrediente só cru, às vezes torrando ele, usando ele de uma forma diferente. Então, trazendo uma inovação nas aplicações e também nos ingredientes. Para mim, existe uma poesia sensorial mesmo nesse produto. É muito importante a gente ver o Eve, o Virga, que eles não negam a sua origem, vamos dizer assim, a sua tradição, que é um gin, que é uma bebida global, mas eles também não negam o seu berço, que é o Brasil. Então, eles conseguem fazer um casamento da tradição com a inovação e a regionalização do produto. Então, eles trazem essa questão regional, vamos dizer assim, de identidade para um produto global. E, assim como eles também, o pessoal que tem produzido uísques aqui no Brasil, tem buscado, de alguma forma, fazer isso também. Trazer essa questão de ser brasileiro, por mais que você esteja produzindo uma bebida global. Aí existe aquela frase máxima, né? Tudo que é tradicional foi inovação em algum momento. E é mais ou menos isso que eu acho que a gente está caminhando. Bom, aqui a gente tem o gin da Lamas, que eu acho que é bem interessante também. Um usando punk, a clitória, e o outro Baum, que é envelhecido em bálsamo. Eu acho que é uma caminhada também inovadora, trazendo algum tipo de personalidade, um pouco mais comercial e fazendo referências e apelos a diversos pontos. Então, aqui um punk que vai mudar de cor a hora que você puser a tônica, e o outro, alguém que já toma cachaça, que já conhece o que é bálsamo, e fala, pô, vou provar esse aqui que talvez eu goste. Então, ele faz essa intersecção de produtos que além dos outros que eles já têm. Então, eu acho que é interessante observar como eles fazem um produto conversar com o outro. Eles têm cachaça, eles têm gin, eles têm whisky, 2 tipos de whisky ou 3? Whisky são 4. 4 tipos de whisky, e sempre fazendo essa referência, essa caminhada, porque tudo conecta, né? Uma pessoa que toma um destilado pode tomar outro. Eu tenho uma impressão de que, desculpa Corta, aqui, vou participar um pouquinho com vocês, que assim, é um Brasil que não é preguiçoso, né? Não é aquele Brasil caricato da Carmen Miranda, é um Brasil profundo, né? É um Brasil que foi estudado, que foi digerido, que foi apresentado e voltou para ser digerido, e que é feito com muito carinho, né? Essa geração que vem, e também que é uma geração que não veio para fazer business só, né? Porque senão você lançaria um produto e pronto. Mas é uma geração que vem para realmente fazer o que veio fazer, que é construir uma destilaria, construir produtos e distribuir para o brasileiro consumir, né? Não necessariamente um plano de marketing que vai dominar o mundo em 6 meses. Exato. Não, e mais importante do que produzir e distribuir, eles entregam um propósito. Essa história da Carmen Miranda, do Jeca Tatu, isso é coisa do passado, né? Porque a gente esquece, a gente não lembra que o produtor de cachaça, aí no caso vários dos produtores de outros destilados, são em sua essência agricultores.
E hoje o mercado agro brasileiro, vamos dizer assim, é um dos mercados mais modernos que tem. Eles puxam tecnologia de ponta. Eles puxam tecnologia de ponta na lavoura e eles puxam a tecnologia de ponta no beneficiamento dessa matéria-prima, ou seja, no alambique, né, na destilaria. O Brasil hoje é o maior, a gente estava conversando sobre isso outra hora, né, Marcos? É talvez o maior produtor de equipamentos de destilação da América Latina. E ele puxa desenvolvimentos tecnológicos e também puxa a qualidade do próprio equipamento, que já tem equipamento brasileiro produzindo uísque na Argentina, tem equipamento brasileiro produzindo gin no Chile, na Colômbia, México. Então, acho que essa união, vamos dizer assim, de tradição e modernidade, né, só tem dado bons frutos aí para os nossos destilados. Até porque não cessa, né? Tem muito ingrediente, tem muita descoberta ainda a ser feita, como aqui é tudo muito abundante. As pessoas, a gente tem o brócolis, mas a gente só come a folhinha do brócolis, não come o resto. Se a gente tivesse vivido o que a China, o Japão viveram, até a Rússia, você vê a galera que ali não há desperdício nenhum. Existe a transformação e o beneficiamento do ingrediente como um todo. Então, acho que a gente ainda tem, graças a Deus, um caminho muito grande a fazer. Eu acredito, assim, eu lembro quando a gente conversava há alguns anos sobre os produtores brasileiros, eles precisam se desenvolver como categoria, como marketing, como proposta. E isso aconteceu, está acontecendo. A gente está aqui, felizmente, falando sobre isso num momento muito crítico de mundo, mas a gente está aqui concluindo que o brasileiro produtor está fazendo o papel dele. Está apresentando produtos que têm um propósito, que têm uma mensagem, que têm uma identidade, que têm um estudo. E aí vem a vez do bartender ter essa maturidade também, de pegar isso e apresentar isso e processar isso dentro dele, digerir isso, porque não é fácil. É muito mais simples você utilizar um produto que não tem muita personalidade ou que já está sendo usado faz anos e que não tem muita dificuldade ou desafio para você misturar. A gente fala muito sobre cachaça. O cara fala, eu não gosto de cachaça. Você fala, meu amor, não é que você não gosta de cachaça, eu acho que você não entendeu a cachaça. Você é um profissional. O que você gosta ou não entra muito na opinião. Você não tem nada a ver. Isso não é importante. Justamente por causa dessa variedade de tipos, de sabores, de madeiras, de processos, de região, de cana-de-açúcar que a cachaça possui, você não vai ter duas cachaças iguais uma à outra. E nem dois gins iguais. E nem dois gins iguais. Uma vez você provou uma, você ainda tem muitas outras para provar. Então, uma, de repente, não funcionou, mas você tem outras 4.000 que podem funcionar. Então, tudo que a gente tem disponível e diferente no mercado. Uma coisa que a gente sempre fala, em treinamentos, em desenvolvimento com a equipe, a gente vira e fala para o bartender. Ele de tentar diferenciar o que é personalidade do que é defeito. Porque, às vezes, a personalidade ela vem de um toquezinho de algo que, principalmente, esse bartender não gosta. Mas a opinião dele, mais uma vez, é irrelevante. E a personalidade vem disso, desses pontos a mais, a menos, ou de algo diferente acrescentado ali. E é aí que a gente está caminhando. Eu vejo hoje em dia que a abertura para os gins brasileiros, para as bebidas brasileiras, até para a cachaça, já está sendo muito mais receptiva do que era no início. Muito bem. Falando de cachaça, a gente tem aqui uma inovação da Carvalho que tem um toquezinho da madeira do maple dentro dessa combinação de madeiras, do blend. E isso é bastante interessante, inovador. A gente vê que não existe outra bebida assim. O Augusto conseguiu isso indo para o Canadá e trazendo as aduelas. Agora existe essa questão de como continuar fazendo isso para as próximas safras, porque a madeira também já não está oferecendo tanto. Não, que é o hard maple, né? O maple wood. É dificílimo de conseguir o barril dessa madeira. Então, é
é realmente bem diferente. Bom, falando aqui de uma bebida super neutra, mas que já é extremamente premiada, já ganhou vários concursos, é uma vodka, que é produzida à base de cana, no Brasil, particularmente em São Paulo, que é um dos maiores produtores de cana do mundo, e com muita qualidade, com delicadeza, com suavidade, com potência no tanto certo, né, com a intensidade certa, e 100% brasileira. Eu acredito que essa vodka é um dos grandes exemplos de como a gente não precisa ficar olhando para vodkas de fora, porque ela é sensacional. A gente tem também aqui a San Basile inovou 17 pontos, né? Ela veio e falou, toma tudo isso para o mundo, de uma vez só. E eu fiquei muito feliz quando eu vi todas as possíveis alternativas de produtos de fora, mas com uma qualidade, com preciosismo sobre a origem das bases dos produtos. E confesso que eu fiquei até surpresa com o upgrade que ele deu nessas categorias. O bitter dele, o fernet dele, sensacional. O artichoke também, o alchemist também. Todos eles têm muita personalidade, mas uma qualidade muito boa e se adequam muito bem como opções nacionais mais versáteis, mais possíveis e mais garantidas. Eu acho que agora é o que a gente falou antes. Agora é a vez do bartender realmente fazer a lição de casa dele, porque o produtor, a gente teve 1000 exemplos aqui de produtores que fizeram isso. A gente tem também o exemplo das misturas, das pessoas renovando a cultura tradicional, um processo ancestral, como, por exemplo, o Aloá, o pessoal da Casa de Eda fazendo uma cerveja com o pessoal da Cervejaria Central, uma vite com o Aloá, que é uma bebida ancestral à base de casca de abacaxi, gengibre, melado, tem variações dessa receita. Então, a gente está vendo o resgate das nossas tradições em aplicações inovadoras. E agora cabe realmente os bartenders entenderem como processar isso e oferecerem a mesma coisa com conceito dentro dos seus próprios estabelecimentos. E assim a gente muda uma cadeia. Porque você não precisa ir para o meio do mato. Por exemplo, tem o nosso colega Pagano Sim. fazendo o Cauim. Sim. Então, você tem várias opções que você pode, como que a gente pode mencionar? Você pode tirar ela do seu contexto histórico e trazer para um contexto moderno sem perder essas raízes, sem perder essa tradição. E misturar cada vez mais. A gente estava conversando, vou voltar aqui à tela. Quando a gente fala de consumo nacional, eu adoro essa frase, não é porque é bonitinho falar disso, é porque isso te afeta diretamente, principalmente quem está no Brasil. O Brasil ele tem uma dificuldade de entender como que funciona toda essa roda, como que ao comprar de um produtor local, esse produtor local vai continuar empregando pessoas, essas pessoas empregadas vão continuar consumindo, indo em bares, restaurantes, indo no supermercado, e essas pessoas que foram nesses bares, restaurantes, supermercados, muitas chances de irem no seu estabelecimento. E assim elas devolvem o investimento que você fez anteriormente nela. Isso é uma historinha bem curtinha de como funciona um mercado local. Quando a gente fala de consumo local aqui no Brasil, a gente está falando... Quando a gente fala de mercado local aqui no Brasil, a gente está falando de um universo de produtores que basicamente está na área rural. Estamos falando de 600 mil empregos diretos e indiretos conectados aos produtores. No caso de bares e restaurantes, a gente tem eles presentes em 5.570 municípios brasileiros. 1 milhão de negócios, 6 milhões de empregos diretos e indiretos em todos os bares e restaurantes. Estamos falando de 2,7% do PIB nacional e 32,8% de todos os gastos brasileiros com alimentos dentro de restaurantes e bares. Isso é do ano passado, retrasado e passado. Não, de 2 anos atrás. Então, provavelmente isso mudou. Ainda mais agora, depois do Covid. Mas já dá para ter uma ideia da grandeza disso. E quando você resolve consumir alguma coisa desses produtores, você está contribuindo para essa roda girar. E o melhor, com qualidade. Então, o importante é a gente pensar que a gente está movimentando a economia nacional. A gente está fazendo a máquina do pequeno produtor girar.
E isso é o mais importante. Eu estou ajudando o meu vizinho, aquele que está aqui do meu lado, que está sem... Que vai te ajudar quando ele puder, quando ele aparecer no seu bar. Então é uma roda, não é só uma coisa solidária. Ele está 100, 150 quilômetros daqui e quando ele vem para nossa cidade, ele vai consumir no nosso estabelecimento. O grande ponto é, os produtores estão maduros, os produtores estão oferecendo produtos diferentes, estão apresentando desafios, estão apresentando personalidade. Agora, o mais importante de tudo é quem mexe com produtos, quem mexe com bebidas, quem desenvolve receitas, os famosos mixologistas, bartenders e todo esse universo que trabalha com bebidas de alguma forma, consiga segurar essa galinha. Não dá para você falar, pô, eu tô com produtos ótimos, mas não consigo usar eles porque eu não sei. Ninguém vai assumir isso. Agora é a hora de vocês realmente, desse universo, pegar e estudar e entender, porque isso é um grito de liberdade. Você não ser dependente de dólar, de câmbio, você poder estar acessível a poder fazer parcerias, pegar o telefone e falar com essas pessoas diretamente. É um mundo muito mais fácil de conviver. Quem tem bar e restaurante sabe o quanto é importante um relacionamento bom com seus fornecedores. Com certeza, um fornecedor mais próximo pode ajudar você a desenvolver aspectos que talvez até agora você não tenha conseguido. Então, além de uma oportunidade sensorial para vocês desenvolverem personalidade também, é uma oportunidade de desenvolver conceito e parcerias. Sim, nada contra você receber já o produto pronto e utilizar esse produto, mas a possibilidade de você poder intervir e desenvolver esse produto em parceria, junto com o produtor, isso não tem preço, porque você consegue evoluir tanto o seu trabalho quanto evoluir a qualidade do produto que chega até o consumidor final. Havendo um engajamento, a gente pode fazer uma perspectiva de criar novos polos de bebidas no Brasil, de criar novas assinaturas de bebidas com bartenders no Brasil, mas isso precisa ser construído. Essa relação precisa ser iniciada. E como se começa? Principalmente dando crédito, oportunidade e, obviamente, tendo a inteligência mesmo de utilizar as coisas que estão aparecendo na sua frente, ainda mais no momento onde o dólar não está tão acessível. Compreender, é uma oportunidade de compreender a utilizar os produtos nacionais para trazer ainda mais conceito para o seu estabelecimento. Pois é, eu queria perguntar para vocês sobre isso. A gente está vivendo um cenário nunca visto, né? Essa pandemia nos colocou em isolamento por 6 meses até agora. O dólar já está subindo, né? A economia ela já está começando a dar sinais de que vamos ter novidade pela frente. E como que vocês veem assim a influência dessa situação econômica no mercado de bebidas, nos bares, nos restaurantes? Quais são as perspectivas de vocês para esse cenário futuro? Eu acho que é uma grande oportunidade. Como cachaceiro, a gente sempre costuma falar que o estrangeiro valoriza a qualidade da cachaça muito mais do que o brasileiro. Isso somado com essa defasagem cambial, que deixa o nosso produto muito barato frente aos produtos lá fora, a nossa cachaça é muito acessível para o estrangeiro por causa da diferença de câmbio. Não só dólar, euro, sim, também, libras, por causa da diferença de câmbio. Então, o produtor tem a possibilidade de usar essa estratégia, né, essa oportunidade para chegar no mercado externo, uma vez que a qualidade dos nossos produtos já é apreciada, como ele tem que aproveitar essa oportunidade também no mercado interno, de você ter um custo um pouco mais competitivo por causa da moeda estrangeira. E definitivamente, quem insiste em ficar utilizando coisa de fora, neste momento, principalmente, está perdendo a oportunidade
de construir novas parcerias, porque todos os produtores também estão carentes sobre isso, e também de conseguir realmente diminuir os custos. Não faz sentido nenhum você ficar fazendo os coquetéis da mesma forma que você fazia antes do Covid. Uma notícia para todo mundo aqui: não existe voltar como era antes, não vai. Então, pelo menos não nos próximos 10 anos. Então, é natural que vocês tenham que se adaptar e o mais importante é utilizar esse momento para se adaptarem e se desenvolverem em cima disso. Não depender do que vem de fora, ainda mais o Covid provou isso para a gente, é fundamental. A gente nunca sabe quando vai ter algum fechamento de alguma coisa, que não vai poder trazer bebida de tal lugar, quando as relações internacionais, elas estão instáveis, não só o câmbio. Então, é muito importante que você consiga se suprir com o que está em volta de você. Até como alternativa. Mas é aquele sofá que às vezes você compra por algum... só até ter o outro, mas acaba sendo o favorito e virando permanente. Você encontrar essa alternativa é uma liberdade que você tem para consumo e também diversificação. É muito importante, porque a gente está aqui falando de custo, a gente está falando de diferença cambial, mas a gente esquece também da questão sustentável, né? De carbono que não vai... A quantidade de carbono que você deixa de emitir consumindo um produto que está aqui do lado, em detrimento de um outro produto que vem do outro lado do oceano, também é uma coisa que deve começar a ser levada em conta no consumo de bebidas destiladas. De tudo. Não adianta você falar, não, eu separo o meu lixo, eu tento economizar a luz, a água e tá fazendo opções que são muito mais nocivas para o meio ambiente do que poderiam ser. Então, acho que também vem aquela questão, da mesma forma que a gente tem que dar méritos para os produtores de cachaça, para o desenvolvimento da nova geração de destilados, a gente também tem que se responsabilizar como ser humano, principalmente, inicialmente, mas também como profissional. Todas as decisões que você toma, elas derivam em consequências sociais, ambientais, políticas e todas as camadas. Com as pessoas que estão trabalhando com você, com seus clientes e também com as pessoas que te empregam. Então, é muito importante que essas decisões elas sejam pautadas em consciência e principalmente responsabilidade. Que, inclusive, isso vale também para o produtor de destilados. Sim. Hoje a gente já citamos aqui, inclusive, uma destilaria que é 100% movida a energia solar, que inclusive devolve energia elétrica para o sistema e, claro, tem o seu abatimento de custo de consumo com isso, mas ela produz 100% da energia que consome utilizando a fonte fotovoltaica. Que legal. Não é isso, gente. Está todo mundo agora recebendo, como diz lá na Bahia, aceite essa galinha pulando, que a gente tem um monte de coisa para trabalhar, tem um monte de responsabilidade para assumir, principalmente tentar de alguma forma, assumindo essas responsabilidades, assumindo esse novo normal, como transformar isso para um lado positivo. E a gente tem ferramentas para isso. Que ótimo. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem os últimos recados, contar o que vocês querem que aconteça na coquetelaria, no mercado de bebidas nos próximos anos, para a gente já ir indo para os finalmente. Pode começar, por favor, Isadora? Bom, se eu pudesse fazer um pedido sobre a coquetelaria nos próximos anos, nas próximas gerações, eu pediria uma coquetelaria com mais calma, com mais assertividade e principalmente com mais consciência de conceito. O conceito, ele carrega todas essas decisões que foram tomadas antes de uma carta nascer. O conceito carrega uma mensagem, carrega uma história e principalmente transforma quem faz parte desse envolvimento, dessa gestação. Então, por que aquele produtor foi escolhido? Por que aquela bebida foi escolhida? O conceito é pesado. O conceito não é algo que é uma cartinha de uma folha só que você vai ler em 3 segundos. Ali tem mensagens, ali tem nomes de pessoas, ali tem caminhos que foram percorridos. E eu gostaria muito que a próxima geração de coquetelaria
fizesse uma opção, lógico, viável, comercial, mas que tivesse também o seu conceito. Isso fosse mais importante do que simplesmente vou colocar 300 da única coisa que vende. Eles fossem, eu gostaria que a coquetelaria da próxima geração fosse mais autodesafiadora e menos derrotista. Uhum. Bom, hoje em dia, uma das principais bandeiras que eu acho que a gente deve levantar é realmente de acabar com os preconceitos. E a gente fala sociais, raciais, econômicos, e temos que acabar com os preconceitos contra os produtos nacionais. E aí eu não falo só de bebidas destiladas, não falo só da cachaça. Você sofre isso, acho que em todas as áreas da indústria e do serviço no Brasil. Então, as bebidas, os automóveis, até os profissionais sofrem essa visão um pouco deturpada de que o que vem de fora é melhor. Então, gente, vamos olhar para dentro. É básico. Não tem muito discurso, não tem muito que teorizar em cima disso. Vamos olhar para dentro. É isso aí. A gente precisa fazer nosso antropofagismo. E estamos à disposição a todos aqui. Se alguém quiser conversar, bater papo, trocar da bronca, estamos aqui para conversar. Muito bem. Queria agradecer demais vocês por participarem desse primeiro BCB Global Bar Week e dizer que eu também espero que a gente possa se interessar mais em saber todas as delícias e belezas que a gente já tem disponíveis no mercado para que a gente possa reequilibrar o consumo que a gente tem nos bares com produtos nacionais e importados. Que vençam os melhores, que fiquem os melhores e que a gente consuma os melhores. É isso. Informação é importantíssimo para isso. Você é um grande multiplicador em vários aspectos, de uma forma objetiva e sempre coletiva. Eu tenho... muito obrigada por fazer parte da nossa bate-papo aqui. Foi uma honra. Obrigada. Obrigado eu.